Olá, que bom ter você por aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Blum, sou psicanalista clínica e oriento pais, principalmente as mães, de como corrigir os maus comportamentos de seus filhos abaixo de 7 anos. Como você deve saber, cada vez mais os cientistas do mundo todo, em suas diversas pesquisas, identificam a forte relação, ou seja, a forte ligação que existe entre o que acontece na vida adulta com situações que ocorreram na infância do sujeito, como a maneira como ele foi tratado, como que fizeram ou deixaram de fazer por ele. Então eu pensei, por que não levar este conhecimento aos pais para que não caiam nos mesmos erros de muitos pais do passado que, sem intenção alguma, claro, infelizmente causaram sérios traumas em seus filhos na hora de corrigir, seja porque estavam repetindo um padrão, seja por conta de vícios, enfim. Eu fui conselheira tutelar durante alguns anos antes de me tornar psicanalista e por isso eu me deparei com muitas situações de violações de direitos. E então, por isso, eu decidi unir os dois conhecimentos, tanto como psicanalista quanto como ex-conselheira tutelar, e assim dizer e contar aos pais quais são as atitudes que trazem consequências ruins à sua descendência. E o assunto de hoje é o que é educação autoritária e quais são as suas consequências. Sim, a educação autoritária traz sérias consequências na vida familiar e principalmente na vida da criança. Mas antes disso, é preciso dizer que tem muita gente que nem sabe que o jeito que utilizamos para educar nossos filhos influencia em alguns aspectos muito importantes da vida que são autocontrole, satisfação geral com a vida, agressividade, uso de álcool, desempenho acadêmico e comportamento opositor da criança. O que é autocontrole? O autocontrole nada mais é do que a capacidade de lidar bem com as nossas emoções, é a capacidade de não voar no pescoço de alguém quando ficamos com raiva, é a capacidade de lidar com sensações de incapacidade, de que não somos amados, de que as pessoas não estão nos valorizando como achamos que merecemos e tal. Tem gente que fica doente porque não consegue lidar bem com essas interpretações, ou seja, são pessoas que não têm repertório de habilidades emocionais para enfrentar questões simples do dia a dia durante a sua convivência. E a nossa maneira de educar os nossos filhos interfere nisso tudo. A satisfação geral com a vida se remete às várias áreas que a vida tem, que são o aspecto financeiro, o relacionamento amoroso, o desempenho profissional, a saúde física, a saúde mental e por aí vai. Todos esses aspectos da vida adulta também são influenciados pela educação recebida na infância, assim como a agressividade e o uso de álcool. O desempenho acadêmico nada mais é do que a capacidade de aprender coisas novas. Não sei se você sabe, mas o fato da criança não ser estimulada para aprender coisas novas vai facilitar para ela recorrer ao uso de violência. Por quê? Porque, afinal de contas, é o córtex cerebral, a sede do pensamento, que desempenha um papel importante na inibição, no impedimento dos impulsos violentos do nosso cérebro primitivo, ou seja, quanto mais a gente educa de maneira gentil, menos violenta a criança se torna, e o comportamento opositor diz respeito às teimosias dessa criança em alto grau, onde a família fica perdida sem saber o que fazer, já que nada resolve. Tudo isso pode ser evitado a partir da maneira que os pais corrigem e educam. Quem são os pais autoritários? O que eles fazem? São pais que mandam, ameaçam, punem e, em último caso, fazem suas negociações com os filhos à custa de recompensas. Esses pais controlam a criança o tempo todo dizendo sim ou não, em vez de orientar e treinar. Pais autoritários vivem dando sermão e castigos sem se preocupar se a criança tem capacidade cognitiva de entender
Qual a relação que existe entre a correção e o comportamento a ser corrigido? É notável que muitos adultos sequer têm a curiosidade de se perguntar na hora do conflito: será mesmo que a minha criança pensa como um adulto? Pais autoritários acreditam que é a rigidez deles que irá colaborar com as decisões da criança em ser obediente, como se o afeto e a demonstração de carinho atrapalhassem a educação dos filhos. Infelizmente, muitas pessoas acham que quanto mais duras, mais educados os seus filhos serão. E isso nós sabemos que é um grande mito. Aliás, o que a ciência diz é totalmente contrário. A ciência por trás da educação de filhos revela que o que faz a criança decidir fazer o que é certo é o afeto recebido de seus pais ou cuidadores. O afeto é a demonstração do amor. Amar é uma coisa, agora, criar conexão é outra. E é isso que os pais precisam entender. Muitos dizem: quero que meu filho seja bem educado e é por isso que eu sou bem rígido e ríspido. Porém, essa rigidez demonstra tudo menos o amor que esse pai ou essa mãe diz sentir pelo seu filho. O filho precisa sentir que é amado. Devido à imaturidade de seu cérebro, ele não tem capacidade de saber que é amado a partir do que vê seus pais fazendo por ele. Não, a criança precisa sentir que é importante. Sem sentir que é importante, ela poderá se tornar muito desobediente e sem autoestima. É importante frisar que ter autoestima não é se sentir bonito. Ter autoestima é se sentir capaz. Pais autoritários levam tudo que a criança faz para o lado pessoal. São pais que vivem no modo reativo, como se os filhos fossem inimigos e como se estivessem disputando território do tipo: quem manda aqui sou eu. Mas a pergunta é: por que essa necessidade de mandar? O filho não é inimigo. Pais e filhos estão jogando no mesmo time. O adulto que baseia seus comportamentos nesse tipo de pensamento é porque não atingiu a maturidade emocional. São adultos que muitas vezes não têm voz ativa diante de outros adultos, que têm incapacidade de dizer não e acabam descarregando nos filhos essa incapacidade de se relacionar. É isso que acontece, porém quase ninguém percebe isso e acaba aceitando que está de alguma forma educando os seus filhos. Pais autoritários fazem a criança pensar que precisa ser punida ao cometer um erro, diferente de pais maduros que ensinam que é sempre possível melhorar e escolher fazer o que é certo. Outros simplesmente agem de forma autoritária porque foram educados assim e nem percebem que atualmente tem muitos prejuízos em seu desenvolvimento pessoal por conta da imposição da obediência cega que recebeu de seus pais. É claro que o objetivo dessa conscientização não é culpar os nossos pais, pelo contrário, nossos pais, a maioria deles deu bem mais do que recebeu. Acho importante frisar isso. Hoje já é possível mensurar os prejuízos que a educação autoritária e violenta causam no cérebro, afetando a personalidade, inclusive causando bloqueios e até diminuição no hemisfério direito cerebral. De acordo com grandes especialistas no assunto, a educação autoritária faz com que os filhos se tornem rebeldes, irresponsáveis e com comportamentos de risco. Logo, se os pais procuram ser autoritários com esperança de que seus filhos sejam obedientes, serão pegos de surpresa porque os maus comportamentos virão, nem que sejam feitos de maneira escondida. Esse assunto não deve interessar apenas pais ou cuidadores, mas também deve interessar a gestores de políticas públicas, porque isso é caso de saúde mental. A educação autoritária traz sérias consequências e o impacto na sociedade é grande. Por quê? Porque o pai e a mãe autoritários, devido à ideia de que precisam ser duros, dessa forma não conseguem criar vínculos com sua prole, infelizmente. Para você ter ideia,
Muitas pessoas viciadas em alimentos na vida adulta é porque estão em busca de algo ou de alguém que regule seus sentimentos em todos os momentos. É como se eles estivessem procurando pela boa época de bebê que ainda não tiveram. É uma carência do próprio corpo e essa pessoa vai viver buscando por isso inconscientemente, ou seja, sem se dar conta. Ela vai viver buscando preencher o vazio que sente porque não se sentiu amada pelos seus pais quando ainda era criança. E isso também se remete aos demais vícios e novamente eu digo, não é culpa desses pais que não demonstraram afeto, mas sim da crença, muitas vezes, de que é preciso ser rude, rígido e autoritário a fim de que o filho cresça sendo uma pessoa do bem. Antigamente não tínhamos o conhecimento científico que temos hoje. Por isso é comum a gente repetir comportamentos de nossos pais e avós. Há também ligações entre a maneira de educar e os transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade narcisista, sim. Por isso eu digo que a educação consciente é uma questão também de saúde, em que gestores de políticas públicas precisam estar atentos a tudo isso se quiserem uma sociedade melhor futuramente. Não sei se você sabe, mas cartas da ONU desde 1978 e da Organização Mundial da Saúde, baseadas em enorme evidência científica, deixam claro o quanto é preciso se preparar para ser pai e mãe consciente e assim criar uma humanidade pacífica, harmônica, inteligente e fraterna. Em 15 anos, a Suécia baixou radicalmente o crime e o uso de entorpecentes e em novembro de 2013, a Holanda fechou a 8ª penitenciária, coisa que se verifica em outros países. Ou seja, nós precisamos divulgar estas informações de que o adulto de hoje é consequência da educação que recebeu, sendo que não dá mais para aceitar aquela frase que diz: o que tem de ser já nasce, ou o pau que nasce torto não se endireita, e coisas do tipo. Pelo contrário, é o ambiente que molda o cérebro da criança. O autoritarismo, além de não educar e ainda trazer más consequências, ele ainda negligencia a criança. Por quê? Porque prejudica o processo do aprender. Fazer a criança fazer é uma coisa, e é apenas isso que o autoritarismo faz. Mas nós sabemos que o verdadeiro aprendizado ocorre quando a criança decide fazer por si só aquilo que é necessário e correto, e não fazer ou deixar de fazer por medo de seus pais, seja medo de apanhar ou medo de não ser amado por eles. Num primeiro momento pode até parecer que dá certo mandar, ameaçar, gritar ou fazer barganha na hora da criança ir tomar banho, escovar os dentes, fazer a lição de casa, guardar os brinquedos, parar de gritar na hora que você está conversando com alguém, enfim. Ameaças e barganhas vão causando resistência na mente dessa criança e por isso cada vez mais você terá de usar mais força, mais ameaça, mais gritos para mandá-la ir para o banho, fazer a lição de casa, guardar os brinquedos e por aí vai. Então perceba que o autoritarismo não educa. A gente quer o quê? Queremos que a criança faça essas coisas sem que precise a gente ficar mandando e se desgastando todos os dias, não é mesmo? Imaginou todos os dias, no fim do dia, todo esse desgaste? É claro que todo mundo vai surtar. Dessa forma, a família fica presa num ciclo de desobediência e desgaste sem nenhum resultado positivo. E a minha proposta para você, mãe, é: deixe o autoritarismo de lado se quiser ter uma rotina mais leve. Desista dos gritos, das ameaças e das barganhas. Essas atitudes não corrigem. Como você pôde ver, elas não cooperam para que sua criança decida fazer por ela mesma aquilo que precisa ser feito. Agir dessa forma acaba negligenciando seu filho ou sua filha, já que vai atrapalhar todo o processo do aprender. Fazer lição, tomar banho, guardar os brinquedos e escovar os dentes
São momentos que devem ser utilizados para que as crianças aprendam que tudo na vida tem consequências. Quais são as consequências de não escovar os dentes e tomar banho todos os dias? Quais são as consequências de não fazer a lição de casa? É por meio dessas atitudes do dia a dia que a criança terá a oportunidade de aprender uma importante lição que ela levará para a vida toda, de que tudo na vida tem consequências. Ou seja, se na vida a gente planta melancia, é melancia que a gente vai colher. Não tem como plantar laranja e colher limão, é óbvio. É disso que muitos adultos estão padecendo hoje em dia, mesmo sendo óbvio tudo isso que eu estou dizendo. Muitos não têm a capacidade de medir as consequências. Seguem a vida de qualquer jeito, como se fossem regidos pelo destino, sem tomar as rédeas de sua vida. E eu creio que você não quer que seu filho ou filha seja um adulto sem responsabilidade. Até porque, se assim for, a bomba vai acabar estourando nas suas mãos. E a minha proposta para você é que não, que a bomba não venha estourar nas suas mãos, já que através de uma educação consciente a sua criança vai decidir fazer o que é correto. Na hora de corrigir, você precisa mostrar a ela a lógica da consequência, que é: se você não ir tomar banho no horário combinado, significa que não teremos nosso momento juntos assistindo aquele desenho que você tanto gosta. Ou, se você não fizer a lição de casa, infelizmente não faremos aquele passeio tão gostoso no parquinho. Quando você chama a criança para reflexão e aplica uma consequência em que ela percebe que ela é responsável por aquilo que está acontecendo com ela, aí sim você estará educando de fato. Dessa forma, ela vai perceber que é ela que está se colocando numa situação difícil e que a solução também está ali no alcance dela a partir do que ela decidir fazer. Isso é corrigir e ser gentil ao mesmo tempo. É fazendo dessa forma que sua criança sentirá prazer em decidir fazer o que é bom e o que é agradável para que a família fique feliz, em que basta ela fazer a parte dela. Dessa forma, a criança vai experimentando todos os dias um pouquinho, de forma visível, a percepção de que ela é a única responsável pelo sucesso ou fracasso dela e que não tem como plantar uma coisa querendo colher outra. Quando você age com autoritarismo, mandando, gritando ou ameaçando, a criança perde a oportunidade de aprender essa importante lição de causa e consequência, que é um grande pilar de uma vida saudável e leve, já que a vida dela, assim como a de todo mundo, depende disso. E para deixar ainda mais fácil para você entender sobre esse assunto, vou te ensinar um pequeno resumo criado por uma grande especialista no assunto chamada Diane Bowring, que é o seguinte: ela resumiu as consequências ruins da educação autoritária em 5 R's, que nós chamamos de 5 R's da punição. São eles: primeiro R, ressentimento, que se traduz por isso não é justo e não posso confiar nos adultos. Segundo R, rebeldia, que se traduz por vou fazer exatamente o contrário para provar que não tenho que fazer do jeito deles. Terceiro R, retaliação, que se traduz por eles estão ganhando agora, mas vou me vingar depois. Quarto R, recuo, que se traduz por eu não vou ser pego da próxima vez. E quinto R, redução da autoestima, que se traduz por eu sou uma pessoa ruim. Então, esses são os 5 R's que surgem como consequência do estilo parental baseado no autoritarismo e punição. Quando você ouvir alguém dizendo que para educar basta ser rígido e autoritário, é só você lembrar desse resumo dos 5 R's. Como você pôde ver, o autoritarismo não combina com saúde emocional. Paula, você está querendo dizer que eu posso deixar então minha criança fazer o que ela quiser? É claro que não. O oposto do autoritarismo é a permissividade. A permissividade é prejudicial tanto quanto a educação autoritária e violenta, só que esse é um tema para um outro vídeo.
Então comece a notar que não dá mais para falar assim: não sei mais o que fazer com meu filho, já gritei, já ameacei, já dei uns tapas, já coloquei de castigo, mas nada resolveu. As coisas não mudaram, não se resolveram justamente porque você buscou por alternativas que não resolvem. Pelo contrário, apenas pioram a situação. O autoritarismo dificulta para todo mundo, justamente porque faz com que o adulto fique sobrecarregado, já que a criança não aprende a colaborar. Daí chega um dia que o adulto autoritário decide abrir mão, já que é vencido pelo cansaço, e daí diz assim: quer saber? Tá bom. Fique aí sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem ir para a escola, e nisso a família vai entrando no ciclo da permissividade. Porém, daqui a pouco o adulto vem de novo, só que agora com mais força, com mais sermão, com mais raiva, na tentativa de forçar a criança a fazer aquilo que deve ser feito. O problema que surge ao agir dessa forma, seguindo este ciclo, é que nós tiramos a criança do processo de aprendizagem dela sobre a própria vida, conforme já venho falando, das próprias escolhas e das próprias consequências. É claro que não estamos buscando uma ditadura da maternidade e paternidade perfeita. Sabemos que é impossível manter-se calmo todos os dias, em todos os momentos. É claro que terão dias que a gente vai perder a cabeça e tá tudo bem. Porém, perder a cabeça deve ser exceção e não regra. A regra precisa ser uma educação balanceada, do tipo amor com autoridade. Inclusive, o meu curso para pais tem esse nome, justamente porque eu enfatizo a importância desse amor sob medida. Note que a autoridade é diferente de autoritarismo ou educação autoritária. O amor com autoridade nada mais é do que proporcionar à criança uma educação com muito amor, carinho e afeto, mas também com rotina, regras e limites claros. Quer saber o que minhas alunas estão aprendendo para poder aplicar na educação de seus filhos? É só ir na bio do meu Instagram, @psipaulablum, e clicar no link Amor com Autoridade. Lá eu explico no passo a passo que eu ensino no curso, inclusive o valor do investimento. Assim que você tiver um tempinho, corre lá e dá uma olhada, não custa nada para olhar. Logo, o primeiro passo para buscar uma mudança de atitude é começar a entender o porquê a criança age como age, o porquê ela faz birras, o porquê ela teima e por aí vai. Tem todo um contexto por trás das ações da criança. A criança não vem de um ovo, a criança vem de um sistema que é o sistema familiar. Ela traz muita coisa em sua carga genética e também traz aquilo que vivenciou no útero da mãe. O bebê é informado de tudo, de alguma forma ele interpreta e absorve o que estão pensando a respeito dele, e isso é muito profundo. Então, é preciso um olhar diferenciado quando o assunto é educação de filhos. As crianças, infelizmente, são taxadas de ruins, terríveis, impacientes, birrentas, e muita gente sequer nota que elas repetem um padrão comportamental que é da família de origem, devido à capacidade de imitação, somado a um jeito equivocado que essa própria família utiliza para lidar com toda a energia que vem da autonomia dessa criança. Sim, todos nós nascemos com essa energia de autonomia, e se essa energia não for conduzida de forma correta, não pense que ela vai acabar. Não, pelo contrário. A energia da autonomia, se não for bem utilizada, ela vai servir para um monte de outras coisas. E é isso que nós precisamos ter consciência. Se a energia da autonomia não for bem direcionada, ela não vai deixar de existir, mas sim, ela servirá para que a criança, logo mais um adolescente e adulto, invista essa energia em outras coisas até nem muito aceitáveis pela sociedade, porque faz mal a outras pessoas ou porque faz mal a ela mesma, entende? E a pergunta que se faz é: como começar a mudar? Como entrar no processo de ensino-aprendizagem referente às questões da vida? Primeiro, é preciso trocar a ideia de punição e críticas por encorajamento e limites claros. Tanto a punição quanto a crítica apenas reforçam as disputas por território. Segundo,
Precisamos entender de uma vez por todas que, por mais que a criança não tenha capacidade de reflexão no início de sua vida, ela tem uma grande capacidade de imitação, onde nós, os adultos ao entorno, podemos ser os exemplos. Terceiro, quando fazemos as pazes com a nossa história de vida, temos a possibilidade de cura e isso reflete no relacionamento familiar. E para finalizar, lembre-se, o autoritarismo não combina com saúde emocional. O que combina com saúde emocional é a gentileza com firmeza. Coloque limites, estabeleça a rotina, aplique consequências que fazem sentido com aquilo que precisa ser corrigido, porém, faça tudo isso de maneira gentil e paciente. Era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão de hoje. Aguardo você no próximo vídeo. Até mais!